Meu nome é Sri Prembaba, nasci no Brasil e desde muito jovem fui movido por uma profunda busca pelo sentido da existência. Essa jornada me levou por diferentes tradições espirituais e pelo estudo da psicologia profunda, até encontrar meu mestre nos Himalaias, em Rishikesh, na Índia. Um encontro que transformou completamente a minha vida. Fui reconhecido por ele como um mestre também. E hoje, meu propósito é ensinar a quem tem sede de conhecimento sobre os mistérios da vida. Compartilho esse caminho por meio da Sri Prembaba Academy, que reúne alunos em mais de 35 países. Sou autor de diversos livros, entre eles o best-seller Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, e também head do Lead Wellness, levando consciência e desenvolvimento humano para líderes e organizações. Recebam meu amor, recebam minhas bênçãos. Namastê. O destino está nas mãos de quem? Eu quero começar com uma pergunta que a humanidade faz há milhares de anos e que talvez você tenha se feito hoje de manhã, sem perceber. Se o seu destino já está escrito, por que se esforçar? Se nada está escrito, por que as mesmas situações continuam se repetindo na sua vida? Pense comigo. Você já deve ter notado que existem padrões que se repetem. O mesmo tipo de relacionamento que termina do mesmo jeito, o mesmo conflito no trabalho, só que com pessoas diferentes, a mesma dificuldade com dinheiro que volta, não importa quanto você ganhe, acaba ficando no vermelho. Se você tem total liberdade para construir a sua vida, por que parece que existe um roteiro se repetindo? E por outro lado, se existe um destino traçado, escrito nas estrelas, por que algumas pessoas conseguem mudar completamente o rumo das suas vidas e outras não? Essa é a pergunta que eu quero investigar com você nesse encontro. E eu já adianto, a resposta não é nenhuma das duas que você está imaginando. Não é tudo está escrito e não é você controla tudo. A resposta é mais interessante e mais profunda, mais transformadora do que essas duas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro especial sobre o destino e o poder do karma. Nesse encontro, quero te explicar duas compreensões que têm o poder de mudar a forma como você olha para a sua vida. Eu vou te dar também uma prática simples, de aproximadamente 10 minutos por dia, que você pode começar a mudar esses padrões repetitivos da sua vida. Esse tema é tão central na minha vida. Eu estudo isso há décadas. Primeiro como psicólogo, depois como mestre espiritual. E eu acabei de dedicar um livro inteiro a esse tema. O livro se chama Destino, o Poder do Karma.
Nestas 2 aulas, eu vou compartilhar a essência desse estudo com você. Vamos começar. A pergunta de milênios. Então, o destino está nas mãos de quem? A visão que eu quero compartilhar com você é a seguinte: o destino está nas mãos do divino e nas suas próprias mãos, ao mesmo tempo. Existe uma inteligência maior, você pode chamar de Deus, de universo, de existência, de grande mistério, do nome que fizer sentido para você. Mas me refiro àquilo que coloca diante de nós oportunidades, desafios e lições. Isso nós não escolhemos. Chega. Mas o modo como respondemos a cada uma dessas situações, isso é nosso. Isso é nosso. Em cada resposta que você dá à vida, você está cocriando o seu destino. E quer saber onde essa cocriação acontece? Na prática. Não é nos grandes momentos. É na forma como você reage às situações que a vida coloca no seu caminho, especialmente diante das frustrações. Quando você é desafiado, quando suas expectativas não são atendidas, quando algo não sai como você queria, quando alguém te decepciona, quando um plano desmorona, nesse momento você revela quem está no comando. Se você reage a partir dos mecanismos de defesa, e por isso entenda, medo, raiva, sensação de injustiça, desejo de revanche, você cria uma cadeia de eventos que logo foge do seu controle. Você é movido por impulsos inconscientes e aí depois olha para a confusão instalada e diz: é o meu destino. Não é o seu destino. É a sua reação multiplicada pelo tempo. Mas existe outro caminho. Quando você consegue acolher uma situação difícil, mesmo não gostando dela, não é fingir que está tudo bem, mas acolhê-la como uma oportunidade de aprendizado. Quando você faz isso, você planta a semente de uma realidade nova. Porque essa é uma das leis fundamentais do karma. Eu quero que você guarde essa frase. Colhemos aquilo que plantamos. Mas nem sempre na mesma estação. E às vezes, nem mesmo na mesma vida. E aí já é um tema um pouco mais complexo, mais profundo. E ao mesmo tempo, é simples assim. Agora, vamos entender a mecânica que está por trás de tudo isso. A mecânica do karma precisa ser compreendida.
Quando se fala em karma, muita gente pensa em punição. Isso está já no imaginário coletivo. É uma crença já popular. Né? É comum você ouvir, dizer, puxa, é o meu karma. Sempre que alguma coisa dá errado, você mesmo talvez já tenha dito. Isso é karma. Ou seja, essa palavra virou sinônimo de castigo, de vingança cósmica. Eu quero desfazer esse mal-entendido agora. Karma não é punição. Não é punição. Karma é pedagogia. O karma é o instrumento que a existência utiliza para nos ensinar a viver. É uma ferramenta educativa, refinada, precisa. Cada situação que chega até você está tentando te ensinar alguma coisa. Eu quero ler para você um trecho do livro que eu estou lançando, né? Porque essa é uma das frases que sintetizam tudo o que eu passei décadas estudando. Olha só, o mundo é karma. A vida que experimentamos é a materialização do karma. A alma, em sua jornada, não pode encarnar sem criar karma. Assim como não se pode fazer fogo sem gerar fumaça. Não se pode fazer fogo sem gerar fumaça. Eu digo que o karma é o chão por onde pisamos. É uma palavrinha em sânscrito, um idioma antigo, falado na Índia antiga, que significa ação, mas que por extensão significa a lei de ação e reação. Colhemos aquilo que plantamos. Então, veja que o karma é intrínseco às nossas ações. Quer sejam ações pensadas, faladas ou feitas com as mãos. É impossível estar no mundo sem agir. E toda ação, sem exceção, incluindo pensamentos, palavras, sentimentos e o fazer em si mesmo, gera uma consequência, um resíduo que nos acompanha. Esse resíduo é o karma. Então, compreenda que não é místico, não é sobrenatural, é a lei mecânica de causa e efeito operando na dimensão da consciência. Repito, cada pensamento, cada emoção, cada palavra e cada ação é como um tijolo que pavimenta a estrada da sua vida. Agora mesmo, enquanto assiste a esse vídeo, você está construindo o caminho por onde vai andar. E para tornar isso bem prático, eu gosto de explicar o karma como uma imagem que todo mundo entende. É uma conta bancária.
O karma funciona como a nossa conta bancária espiritual. Então existe o karma imediato, que é como uma conta corrente, né? Então você faz algo nesta vida e recebe o resultado nessa vida. Pode ser uma traição, pode ser uma boa ação. O retorno vem. Existe o karma acumulado, que é como uma poupança. São as consequências das suas ações diárias se somando aos poucos até gerar um resultado. Se você come muito açúcar todos os dias, um dia o corpo apresenta a conta. Compreenda que não existe alguém te punindo. Você acumulou esse karma através das suas escolhas. E existem os karmas de vidas passadas, né? Que aqui já é um conceito baseado numa cosmovisão, né? Muito antiga, que permeia muitas tradições filosóficas, religiosas. Nesse caso, permeia essa filosofia de vida que é o hinduísmo, que influencia o yoga, que influencia algumas outras escolas de pensamento no Ocidente. Então, essa cosmovisão compreende que existem karmas de vidas passadas que funcionam como fundos de investimento, né? Ou como dívidas. Como dívidas. Não, são eles que determinam, por exemplo, em que família você nasceu, em que país, em que condições. Então você pode acreditar ou não em vidas passadas. O que eu peço é que observe a lógica. Ninguém começa a vida do zero. Todos nós chegamos com uma bagagem. Então aqui entra um conceito que os meus alunos adoram, porque ele muda tudo. Muda tudo. Eu costumo dizer que existe um correio cósmico. Se o correio cósmico deixou uma encomenda na sua porta, o destinatário é você. Por quê? Porque esse correio cósmico não erra o endereço. Não erra. Aquela demissão inesperada, aquele relacionamento que terminou, aquela pessoa difícil que insiste em aparecer na sua vida, às vezes com rostos diferentes, mas sempre o mesmo tipo de pessoa. Você pode não entender por que aquela situação chegou, mas compreenda, a encomenda é sua. É sua. E desembrulhá-la e dar conta dela com sabedoria, esse é o seu trabalho. Isso se chama autorresponsabilidade. Um conceito que é a base da filosofia que eu ensino. Eu estou aqui transmitindo no caminho da autorrealização. O que significa que você é responsável por absolutamente tudo o que acontece na sua vida. Você está aonde você se coloca. Eu estou aonde eu me coloco.
Mas autorresponsabilidade não é culpa. Culpa paralisa, pune, afunda. Autorresponsabilidade liberta. Por quê? Se fui eu que construí esse caminho, então sou eu que posso construir um diferente. Se eu estou me colocando aqui, eu posso escolher sair daqui e fazer diferente. Quando algo na sua vida não vai bem, quando você tem alguma situação que te faz sofrer, que te incomoda, é como uma goteira na sua casa. Você precisa secar o chão. Ou seja, lidar com as consequências do que já aconteceu. E, ao mesmo tempo, consertar o telhado, para que novas goteiras não surjam, para que a goteira que existe não aumente. A maioria das pessoas passa a vida inteira só secando o chão, reclamando da água que entrou por azar, tentando procurar o culpado por ter jogado aquela água na sua casa. Nesse encontro, eu quero te ensinar a olhar para o seu telhado. Porque você não consegue simplesmente escolher o que é bom. Por quê? Porque você não consegue simplesmente escolher o que é bom, o que é alegre, o que é próspero. Agora, se é tão simples, plantou, colheu, por que a gente continua plantando o que não quer colher? Porque nós somos atravessados por forças que não controlamos. Me responda uma coisa com sinceridade. Você consegue evitar sentir ciúmes? Consegue evitar sentir inveja? Raiva? Consegue? Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque você desconhece as raízes desses impulsos. Eles vêm de camadas que a sua mente consciente não enxerga. Sem essa compreensão, a gente reage no automático. E cada reação automática planta uma semente que vai germinar mais adiante. Compreenda. Mesmo que você esteja sendo movido por impulsos inconscientes que você não gosta, muitas vezes você se odeia até por estar sentindo determinadas coisas. Você adoraria não sentir ciúmes. Você adoraria não ter inveja, mas tem. Isso gera consequências. São como sementes lançadas no solo, que vão germinar mais adiante. Então, no sânscrito, a língua sagrada da Índia antiga, essas marcas profundas têm um nome: samskaras. São tendências, padrões, hábitos emocionais gravados na nossa estrutura interna, no nosso subconsciente, por tudo o que já vivemos e fizemos. É como se fosse ali um terreno cheio de sementinhas, né, que são resultado das nossas ações, pensamentos, palavras, sentimentos. E é por isso que a sua vida parece ter um roteiro. Então, o roteiro são essas marcas.
A água da vida desce pelos mesmos canais, porque os canais já estão cavados. E existe uma fase da vida, talvez você esteja nela agora, em que acontece um verdadeiro cabo de guerra interno. De um lado, as marcas antigas puxando você para os velhos padrões. Do outro, a sua vontade consciente, que já sabe que quer agir diferente. Você já entendeu, já decidiu, e mesmo assim, na hora H, você segue o padrão antigo. Não acontece isso com você? Quero te dizer com toda clareza, isso não significa fracasso. Isso é o processo. As marcas do passado continuam se manifestando por um tempo, mesmo depois que a consciência muda, mesmo depois de ter compreendido, de ter elaborado e até de ter transformado. É assim como você atira uma pedra no lago, não forma aquelas ondas? As ondas foram criadas, então tem um tempo para que elas possam se dissipar. É como um navio que inverte o leme. Ele ainda anda um trecho na direção antiga antes de fazer a curva. Mas a curva já começou. Confia no leme. É por isso, aliás, que eu proponho retiros e peregrinações aos meus alunos. Não como turismo espiritual, mas como uma prática que tem o poder de interromper padrões. Quando você sai do ambiente de sempre, a água pode aprender novos caminhos. Quero ler para você mais um trecho do meu novo livro, Destino, o poder do karma. Curto. Uma pequena frase. Ninguém pode obter coisa alguma a não ser por merecimento. Essa é uma lei eterna. Só o que merecemos é realmente nosso. Eu sei que essa frase pode incomodar. Merecimento parece uma palavra dura. Mas não se trata de um julgamento moral. É uma descrição de como a consciência funciona. Estamos aqui traduzindo leis psíquicas, leis eternas. Merecimento aqui é a capacidade de assimilar. Não é possível acessar certos conhecimentos, certas oportunidades, se os efeitos das nossas ações passadas estão obstruindo o entendimento. É como tentar encher um copo que está tampado. A vida pode até derramar água sobre você, e ela derrama o tempo todo, mas só entra o que o copo consegue receber. Existiu
um sábio chamado Vivekananda, que certa vez disse: somos responsáveis pelo que somos e podemos nos converter naquilo que desejamos ser. As duas metades da frase importam. A primeira metade dói, a segunda liberta. Então, chegamos à pergunta prática. Como agir de um jeito que construa o destino que eu quero e não o que eu temo? Ou o que eu não gosto? Existe uma ciência para isso. Existe metodologia. Na tradição védica, que é essa tradição que vem lá da Índia antiga, berço da espiritualidade, ela se chama Karma Yoga. Yoga da ação. Yoga é a ciência da autorrealização, ou autorrealização do ser. Métodos cientificamente comprovados ao longo de milênios. Funciona, porque foi testado em milhões de pessoas. E existem muitos diferentes tipos de yoga, ou caminhos desta ciência. Um deles se chama Karma Yoga, ou Yoga da ação. Então, aquilo que promove a autorrealização através da ação. E antes que você pense que isso é coisa de quem medita em caverna, deixa eu traduzir. Karma Yoga é a arte de agir com inteireza, sem ficar aprisionado ao resultado da sua ação. Então, repara como a gente vive. Tudo o que fazemos é para obter alguma coisa. Um resultado. Não é? Trabalhamos pelo salário. Ajudamos alguém esperando gratidão, reconhecimento. Amamos esperando retorno. E quando o resultado não vem do jeito que esperávamos, o que acontece? Sofremos, nos ressentimos e plantamos mais karma negativo, porque reagimos de uma forma, muitas vezes, ignorante, estúpida, com raiva. O karma propõe uma inversão, ou melhor, o Karma Yoga propõe uma inversão. Faça o que precisa ser feito com todo o seu amor e toda a sua presença e solte o resultado. O resultado não é da sua conta. A sua conta é a qualidade da ação. E olha, é importante eu te dizer que isso não tem nada a ver com religião. Tá? Então, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá praticava Karma Yoga sem nunca ter usado essa palavra.
Então, nós aqui, que somos de São Paulo, né, no Brasil, temos aqui o padre Júlio Lancelotti cuidando da população de rua todos os dias. Isso é Karma Yoga. É uma postura diante da vida, não é uma crença. E olha como isso toca o lugar onde passamos a maior parte da vida, o trabalho. A grande maioria das pessoas trabalha como escrava, movida pelo medo, pela comparação, pela necessidade de provar o valor. O resultado é uma miséria que não aparece no extrato bancário. O empobrecimento da alma. Então, o convite é aprender a trabalhar por amor e deixar o dinheiro vir como consequência. Quando o propósito lidera e o dinheiro segue, você consegue lidar com ele de forma tranquila e pragmática, sem mistificar. A pergunta que vale ouro é: eu trabalho para alimentar o meu medo ou para colocar o meu amor em movimento? E aqui eu quero te entregar o que talvez seja o ensinamento mais prático desta aula inteira, que seria como interromper o ciclo das pedradas. Funciona assim. Você dá uma pedrada, uma palavra dura, uma retaliação, a pedrada volta, dói. O seu orgulho não suporta a dor e exige outra pedrada. Você dá, volta outra. E esse processo não tem fim. Até que se acabem todas as pedras da terra, ou alguém seja destruído. Sabe qual é o segredo para esgotar um karma de verdade? Abrir mão da próxima pedrada. Aquela que o seu orgulho está exigindo agora. Aquela resposta atravessada, aquela indireta nas redes sociais, aquele troco que você está planejando, você recebe a consequência do que fez, mas aceita, aprende e muda de direção. Esse é o momento exato em que um ciclo de séculos pode terminar. Na pedrada que você decide não dar. Pensa em quantas guerras nas famílias, nos trabalhos, entre países existem porque ninguém abre mão da próxima pedrada. Você pode ser a pessoa que para o ciclo. Uma prática para começar hoje. O diário do karma. Eu prometi que ia te dar uma prática. Então, aqui está ela. É simples. Leva 10 minutos por noite. Então, chama-se Diário do Karma ou revisão diária. Todas as noites, antes de dormir, encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire fundo e faça uma retrospectiva do seu dia desde a hora em que acordou. Procure identificar em que momentos você agiu no automático. Pergunte-se, aonde eu agi no automático?
Quando fui tomado pela raiva, pelo ciúme, pela impaciência, pelo medo? E então, se pergunte, de que outra maneira eu poderia ter respondido? Atenção, porque isso é essencial. Não use esse momento para se julgar ou se punir. Se perceber que está se culpando, respire fundo e reconheça. A culpa também é um padrão automático. Esse é um exercício de amor por si mesmo. É importante que você tenha um caderno para isso, um bloco de notas, ou mesmo o seu celular. Anote de forma objetiva, sem drama. Algo como: hoje reagi com impaciência quando meu filho me interrompeu. Percebi que já estava tenso desde a reunião da manhã. Pronto, 2 linhas. Em poucas semanas, você vai começar a enxergar os seus padrões. E só podemos transformar aquilo que somos capazes de enxergar com clareza. Mesmo que no início você se sinta impotente para fazer diferente, anote a si mesmo. Então, nessa primeira fase, o objetivo não é mudar, é ver. A mudança é consequência da visão. Então, indo agora para o fechamento desse nosso encontro, vou fazer um resumo mais importante que vimos, para facilitar os seus estudos. Primeiro, o destino não está escrito nas estrelas e também não está 100% nas suas mãos. Ele é uma cocriação entre a vida e suas escolhas. Você é o arquiteto. E cada pensamento, palavra e ação é um tijolo nessa construção. Segundo, não existe fuga do karma, mas existe travessia. O correio cósmico não erra o endereço. E a forma mais inteligente de esgotar um karma é a mais contra-intuitiva. Abrir mão da próxima pedrada. E começa hoje o diário do karma. 10 minutos, sem julgamento. O que eu trouxe aqui é a porta de entrada desse estudo. Então, no livro Destino, o Poder do Karma, eu vou muito mais fundo. Tem, por exemplo, um capítulo inteiro, que é o capítulo 3, em que eu conto a história de um homem que pediu a Deus para conhecer o seu propósito. E quando Deus revelou, ele fugiu na direção contrária. O que aconteceu com ele é o que acontece com quase todos nós. Não vou contar aqui, né? Não vou dar um spoiler desses. Vale a pena você conhecer essa história e os ensinamentos que ela traz sobre o propósito e o karma, que é uma nova leitura que eu proponho para essa história. E no próximo encontro, nós vamos tocar no ponto que sabota tudo que aprendemos hoje. Você pode entender o karma perfeitamente. Pode até fazer o diário todas as noites e continuar preso. Sabe por quê? Porque você está dormindo e não sabe.
Existe um sonho coletivo que começou antes de você nascer, que está tomando decisões na sua vida. Na próxima aula, vamos entender sobre esse sonho e vou te mostrar o caminho para acordar dele e assumir a autoria da sua própria vida. Te espero lá. Que a luz da compreensão acompanhe os seus passos. Até nosso próximo encontro. Namastê.